frequentei muita biblioteca pública. Então eu fiz um compromisso comigo mesma de que a partir daquele momento eu ia continuar escrevendo e não ia mais abandonar a literatura. A principal questão que a gente tem que pensar aí é que a gente vive num país muito desigual. Afastar essa ideia dentro da escola de que o livro é para realizar uma prova, para responder questões, né? Porque os cadernos que ela encontrava, ela arrancava aquelas folhas usadas para vender e guardava, e era onde ela escrevia a literatura dela. Eram textos produzidos por homens brancos da classe média, mas só levar o livro para passear. Eu acho que é a mais simples e é a que funciona, porque se a gente tá... Muita gente acredita que ler é obrigação da escola, prova, atividades ou trabalho. Mas a verdade é que a leitura pode fazer algo muito maior do que você pensa. Ela pode transformar a maneira de como você enxerga o mundo, as pessoas e até a si mesmo. Escrever também vai muito além de juntar palavras. Escrever é deixar marcas, é organizar sentimentos e transformar silêncio em voz. Olá, eu sou Davi Henrique e bem-vindo a mais um episódio do SA Cash. E hoje o assunto é sobre isso, sobre como a leitura e a escrita pode mudar quem você é. E para essa conversa especial, recebemos uma convidada que vive a literatura na prática, na pesquisa e na escrita. Ela é doutora em Educação, mestre em Literatura Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo. Coordena o projeto de pesquisa O Diário como Instrumento de Ação, Literatura e Resistência. E também um projeto de extensão Biblioteca Viva. Atua principalmente nos temas relações étnico-raciais, ensino de línguas, literatura dos povos originários, literatura afro-latino-americana, escrita memorialística e literatura infantil e infanto-juvenil. Além disso, é autora do livro de poesia Eu Não Estou Contando Essa História e dos livros infantis Tissuros, Munguzá e Astroblema. Seja muito bem-vinda, professora Tatiane Silva Santos. É uma honra enorme receber a senhora aqui no nosso SA Cash. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui para essa conversa hoje. Obrigada. Então vamos começar. Professora, conta pra gente um pouco da sua trajetória de vida e como nasceu a sua relação com a leitura e a escrita. Bom, vou tentar resumir aqui, que é um pouquinho longa essa história, mas o início dela, eu acho que tem muita relação, tem muito a ver com a literatura oral, com essas histórias que os pais contam para os filhos. No caso, a minha mãe contava histórias, os contos de fadas e tudo mais, e eu era uma menina muito curiosa. Então, assim que eu aprendi a ler, eu fui buscar nos livros também essas histórias, matar essa curiosidade aí a partir das obras literárias. Então, começo com as revistas em quadrinhos e aí depois vou avançando. Então, eu frequentei muita biblioteca pública. As bibliotecas das escolas foram assim, ambientes fundamentais na minha formação como leitora. Os projetos que as professoras faziam. Então, tudo isso foi me formando essa leitora, né? E essa formação de leitura eu acho que nunca termina, né? Eu acho que você também deve estar no processo e já tem que entender que é uma formação que a gente leva para a vida inteira. Sim, porque é uma formação que tem que ter trabalho, apresentação, seminário, essas coisas, porque a leitura é super importante. Leitura e escrita fazem parte da nossa vida. E se a gente não tem, a gente não domina, olha, pode esquecer. Porque a gente tem que saber mesmo. E também acho que é também muito importante os pais, quando a gente é pequenininho, ler histórias, incentivar a gente para poder ter um incentivo maior, sabe? Porque imagina ter uma família que não lê nada, não incentiva você a ir para a escola, aprender a ler, escrever. É bem chato ter isso. Igual, eu tive uma família que me acolheu bastante como eu falei, na parte que eles falavam para mim ler, estudar muito bem, porque é muito importante dominar essa parte.
Sim, e é interessante que você coloca também nessa questão das histórias que são contadas para a gente. Às vezes elas estão nos livros, como a gente vai conversar hoje, e às vezes fazem parte dessa cultura da oralidade, que também é muito importante para a gente, né? É a grande fonte dessas histórias. A gente vai encontrar nessas histórias que às vezes vêm das mães, das avós, das pessoas que vão carregando com elas e trazendo para a gente. E aí depois, talvez, né, elas chegam até os livros, e aí a gente entra nesse outro processo, que é o da leitura, né, nesse suporte aqui dessas histórias, e essas histórias vão se transformando aí de diferentes maneiras, dependendo de cada leitor. Verdade. Se a senhora pudesse voltar no tempo e encontrar o seu eu adolescente, que livro a senhora entregaria em suas mãos? Olha, eu acho que teria bastante coisa, porque já tem um tempinho que eu fui adolescente, então muita coisa bacana aconteceu. A gente teve muita mudança boa na nossa literatura também. E uma delas é que a literatura ela está se transformando em algo mais diverso, mais plural nesse período. Então, um livro que não chegou para mim na época da adolescência, que talvez eu entregaria para essa menina, seria o próprio livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, porque eu sempre escrevi diário. Acho que foi uma das minhas primeiras escritas foi essa escrita de diário. Escrever o que aconteceu no dia, né, ali, guardar para ninguém ler. Hoje em dia, os diários são abertos, estão aí na internet. A gente tem as redes sociais, mas essa escrita de diário que fica guardado mesmo. E a Carolina Maria de Jesus escreveu esse diário, e eu acho que todo adolescente deveria conhecê-la, né? Conhecer a escritora. E eu acho que essa menina que eu fui, que também gostava de diário, teria ficado muito contente em conhecer a Carolina. Ai, que bom, né? E um diário é coisa particular nossa, porque a gente fala o que a gente sente ou o que a gente mesmo quer aprender. E as redes sociais servem como um diário público, qualquer pessoa pode ir lá, ver a sua vida e tudo mais. A diferença, o que acontece é que nesse diário, que a gente tem, como você bem disse, público, que a gente tem nas redes sociais, geralmente a gente coloca só momentos felizes, alegres, a nossa melhor foto, nosso melhor ângulo. E nesse outro diário que a gente guarda ali na gaveta, a gente tem as nossas dificuldades, as coisas que não deram certo, fala, né, de um dia que não foi legal. Então, eu acho que ele abrange mais temas da nossa vida. Eu acho que é importante para esse processo. A senhora é autora dos livros infantis e de poesias. Pode nos falar um pouco sobre as obras e sobre o que te inspira a escrever? Sim, tá bom. Então, como eu estava contando para você, eu escrevo desde menina, sempre gostei muito. Então, escrevi os diários. A escola também, assim como as bibliotecas, as aulas de língua portuguesa, as professoras que faziam os projetos com redações, com diferentes, né, propostas de escrita ali foram importantes, né, nesse processo de escrita. Mas quando eu cresci um pouco, né, estava ali na adolescência, eu precisava trabalhar também. Então, eu já tive que, da adolescência para a vida adulta, pensar nesse mundo do trabalho. E aí é bastante coisa, né? Porque a gente tem os estudos e tem o trabalho. Então, eu faço a minha faculdade, estou nesse universo, porque eu faço curso de letras, né? Nesse universo da literatura. E depois eu vou para o mestrado, mas a escrita que vem é uma escrita acadêmica, escrita de artigos, escrita de outros tipos, né? Outros gêneros textuais. E aí eu entrei nesse universo, continuei, gosto muito também, acho essa escrita muito importante, me formei aí, mas eu sentia falta, porque eu lia a literatura, eu falava da literatura e eu queria escrever, né? Estava guardado ali em mim aquela vontade de escrever a literatura também. E de 2014 para 2015, eu participei de um evento da universidade, e aí nesse evento um escritor foi lá e fez a abertura. Eu fiquei muito encantada com aquela abertura e falei, eu tenho que voltar para a escrita literária. Então eu fiz um compromisso comigo mesma de que a partir daquele momento eu ia continuar escrevendo e não ia mais abandonar a literatura, e eu consegui cumprir essa promessa que eu fiz naquela época. E aí sentava para escrever e não tinha um propósito, assim, eu vou escrever isso, vou escrever aquilo. Eu queria colocar alguma coisa no papel. E o que surgiram foram os poemas. Então, eu comecei a escrever praticamente todos os dias poesia, escrevi ali as poesias, e veio a história do meu primeiro livro infantil, que é algo que estava guardado também já na minha memória. O meu primeiro livro infantil é o Tissuros. Não sei se você conhece. Coisa linda. Você conhece o Tissuros? Não, ainda não. Vou conhecer hoje.
Faltou, eu me esqueci de trazer o pássaro mesmo, né? O tissuro é esse pássaro aqui de papel, tá vendo? Uhum. E aí, esse pássaro que a menina está observando aqui na página, ele faz parte de uma lenda japonesa que se você dobrar 1000 tessuros, você consegue realizar um desejo. Eu já tinha tido contato com essa história e eu dava aula para crianças na época. E essa dobradura, ela não é tão simples, ela dá um pouquinho de trabalho. E aí eu pensei, seria legal que se tivesse um livro para as crianças conhecerem. Porque essa história, ela se mistura com várias outras histórias. Essa menina aqui, esse livro é ilustrado pela Camila Carrossini. E essa menina que vocês viram aqui, ela é a Sadako Sasaki. Essa é uma história real, né? Na época da bomba de Hiroshima, ela fica doente. E ela conhece, no hospital, a lenda dos pássaros e dos desejos. O desejo dela era a saúde, na época. E ela começa toda uma mobilização na construção para a construção, né, desses tessuros e realização desse desejo. E aí tem várias histórias. Então aqui o Tessuros eu falo sobre essa história, sobre a amizade. Ele é publicado em 2020. Foi até uma questão para a gente, porque a gente estava em 2020, não sei se você lembra, a gente estava no auge da pandemia, né? E foi um período muito difícil. E é um livro que traz muitos temas para as crianças e fala da morte também. E aí a gente segurou para publicar, falou, vamos esperar um pouco. A gente achava que a pandemia ia acabar rapidinho. E né, a gente viveu um período de 2 anos praticamente, fechados. E aí a gente lançou o livro em 2020 mesmo, mais para o final do ano. E foi um sucesso com as crianças. Isso mostra também nesse processo de publicação do livro que a gente às vezes fica esperando algo do leitor, mas o leitor sempre surpreende. As crianças surpreendem muito. Elas viram o lado da amizade, que é um tema também do livro, e o livro foi super bem recebido. Só não deu para fazer o lançamento dele. Antes dele, eu tinha já publicado o primeiro como eu disse para você, dos poemas, né? Eu tinha publicado o primeiro de poesia, que ele se chama Pedras no Telhado, foi o meu primeiro livro. Aí vem o Tessuros. Um pouquinho depois, aí eu publico o Mungunzá, que é esse aqui, pela editora Palas, que é um infantil também. No Mungunzá, eu estava em casa escrevendo poemas para crianças. E uma amiga chega, fala assim, Tati, eu trouxe Mungunzá para você. E na época eu estava em São Paulo. Mas aqui também em Mato Grosso, mungunzá para a gente é canjica, né? A palavra que a gente usa para falar é canjica. Só que eu acho... Isso, é a canjica. O Mungu acabou de descobrir, né? Acabei de descobrir, não sabia que era canjica. E aí Só que a palavra mungunzá eu acho muito bonita. E quando ela falou, trouxe mungunzá para você, tinha relação, né, com essa relação afetiva com a comida, com a palavra, com o lugar, né, onde ela tinha nascido. E eu escrevi um poema. Só que aí eu comecei a pesquisar e ver a relação entre os países africanos e tudo mais. E aí eu achei que ficou muito grande o poema. Eu falei, não, vai virar um livro. Eu acho que o Mungunzá, né, merece um livro. E aí também o Mungunzá ganhou o mundo em 2023. Essa época, assim, do ano, eu começo a receber fotos de muita gente fazendo Mungunzá nas escolas com as crianças. É bem legal, assim, é muito bonito ver esse retorno, né, que a gente tem com relação aos livros. E aí, em 2024, que foi quase junto com o segundo de poesia, eu ganhei uma verba do edital Estevão de Mendonça, de incentivo à literatura mato-grossense. E isso é muito bacana, porque os livros são caros, né? A gente precisa desse incentivo para a publicação, né? Para fazer um trabalho de qualidade. Eu morei na cidade de Alto Araguaia por alguns anos. E do lado tem uma cidade chamada Araguainha. Não sei se você conhece Araguainha. Não, eu conheço Araguaia, mas Araguainha não conheço, não. Você vai conhecer agora. A cidade de Araguainha, e a cidade de Ponte Branca, que é a vizinha de Alto Araguaia, elas estão dentro de uma cratera de impacto de meteoro, que é uma das maiores crateras, eu acho que é a maior cratera que a gente tem aqui na América. Então, é um evento geológico super importante para a região. E eu gosto muito de fazer trilhas. Eu fazia muita trilha lá na época. O pessoal falava, aqui é a cidade do Domo. É conhecido popularmente como Domo de Araguainha. Aqui é a cidade do Domo. E eu, né, falei, nossa, gente, aqui tem uma história muito interessante. Além de ser um lugar lindo, a história desse lugar é muito interessante. Então, com a verba desse edital, eu convidei a Camila Carrossini, que foi a mesma ilustradora do Tessuros, o Mungunzá da Bruna Lubambo. E aí a Camila fez também uma ilustração maravilhosa aqui. Então, esse livro, foi o último que eu publiquei. Eu estou muito feliz com ele, porque ele traz uma história do nosso estado, né? Traz algo da nossa região.
para as crianças, e eu recebo mensagens de crianças, é muito bacana que eu recebo mensagem de crianças de outros estados falando que querem conhecer o buraco, às vezes elas chamam o buraco, que é o domo, né? Elas querem conhecer esse lugar que a Camila representa aqui. Eu vou mostrar para vocês a imagem. Nossa, pelo que eu tô vendo aqui, as ilustrações são maravilhosas. Muito lindas as ilustrações. A Camila, ela capricha demais. Aqui, ó, elas falam do buraco por conta dessa imagem aqui que ela Olha, gente, ela que faz. coisa linda. É uma cidade... Então, eu brinco aqui, né, com essa questão que é uma cidade grande, né? Ela é pequena, mas ela é muito grande porque ela tem uma história maravilhosa. E aí, aqui a gente tem a participação especial da Luna, que é a filha da Camila Carrossini. A parte em que a criança escreve é realmente a escrita de uma criança, assim. Então, tá muito bacana, assim, esse trabalho da ilustração. Conversou bastante com... Eu esqueci de trazer também que tem os bonequinhos. A minha irmã faz os bonequinhos. Quase todos os livros têm os bonequinhos que as crianças gostam muito, né? Esse personagem, por exemplo, a Camila, que inventou, não tinha, né? Eu não tinha feito um companheiro para a menina, e ele faz sucesso. Quando a gente vai para as escolas, eu levo o tatuzinho, né? Que é algo também aqui da região. Então, esse é o último trabalho de literatura infantil. Eu publiquei esse quase junto com o livro, o segundo de poesia, que é o Não Estou Contando Essa História. E aí vou fazendo esses trabalhos, né? De divulgação, de conversa nas escolas. Aqui o pessoal, eu acho que é algo muito interessante, né? Assim como é maravilhoso estar aqui nesse projeto, eu estou muito feliz, assim, de conhecer aqui o trabalho de vocês. E aqui vocês têm um projeto, né, diferente, né, que é um espaço muito bacana para estar realizando essas entrevistas, essas atividades. E aqui na cidade de Rondonópolis, eu vejo que a gente tem uma abertura grande também para essas conversas. Assim, eu participo muito de conversas nas escolas com as crianças, entrevistas. Eu acho isso muito especial. Eu acho que isso vai transformando, né? É importante para mim, como escritora, conhecer também, né, o público. E eu acho que vai fazendo essa divulgação da literatura que é produzida aqui no estado. Eu acho que eu tentei resumir, não sei se consegui fazer bem, mas tentei resumir aqui um pouquinho da trajetória dos livros publicados. Muitos jovens dizem que não gostam de ler. Na opinião da senhora, qual é o problema que eles têm com a leitura? Se é a forma que a leitura chega até eles ou se ela é muito chata? Problema é uma palavra interessante aí na sua questão. Eu acho que são vários, né? Eu acho que a principal questão que a gente tem que pensar aí é que a gente vive num país muito desigual. A gente, né, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, a gente tem que pensar nessa relação socioeconômica, em que muitas vezes o jovem, né, que a gente está falando, ele tem que se preocupar com questões que talvez, né, não seriam necessárias para a época, né? Tem que se preocupar com o trabalho, com a comida em casa, né? Com essas questões. Então, eu acho que junta tudo isso. E hoje, né, atualmente, com o celular, né, essas outras, eu vou chamar de distrações, mas também estou simplificando demais aqui, né, que a gente tem aí, vão afastando da leitura. E aí nas escolas a gente acabou de falar, né, que a gente tem projetos maravilhosos, tem muito professor fazendo muita coisa muito interessante nas escolas públicas. A gente sabe que a realidade não é fácil, né, dentro desse espaço. A gente não tem investimento, às vezes, necessário, espaço com biblioteca, e as professoras, eu vou falar professoras no geral, porque a maioria são mulheres que estão aí à frente desses projetos, fazendo muita coisa para que a gente tenha, né, esse interesse pela leitura. Mas eu acho que todos nós, temos que tentar afastar essa ideia dentro da escola de que o livro é para realizar uma prova, para responder questões, né? Porque eu acho que isso vai afastando o leitor desse interesse, né, pelo livro literário, e pode fazer com que a pessoa não leia mais. Então, projetos como esse, que vou repetir, né, como esse que a gente está fazendo agora, em que a gente está mostrando o livro a partir de um bate-papo, eu acho que é fundamental para despertar esse interesse nos livros, né, e outros projetos, como levar a partir dentro das bibliotecas
levar os alunos para a leitura sem ter aquela relação, como eu disse, com os exercícios, né, com questões gramaticais, mas de conversar sobre a obra, de conversar sobre o autor, ou de buscar o gênero que interessa ali para o aluno, eu acho que vão transformando essa realidade. Eu tentei responder, porque é uma pergunta que não dá para a gente responder assim numa conversa rápida. E a gente vai continuar depois, que eu já estou combinando aqui com as professoras, a gente continuando os projetos e a gente continua a conversa também. Igual a nossa escola aqui em Santo Antônio, ela tem um projeto que a Monique, que é a moça da biblioteca que trabalha aqui na escola, fez na escola de leitura. Que você levando um livro para casa, você lendo 5 dias, você ganha um ponto e isso, se você tiver mais pontos na escola inteira, de todo mundo que está participando, no final do ano você vai ganhar uma premiação. E olha, falar uma coisa, não é um prêmio pequeno, não, é um prêmio bem legal. E assim, eu acho isso muito importante, porque muitos jovens falam que não gostam de ler. Simplesmente não gostam de ler, porque ler é muito chato, eu prefiro mexer no celular. Só que assim, ele tá perdendo muita coisa, muita informação que poderia ser ótimo pra ele no aprendizado. Porque eu mesmo falo por mim mesmo. Tem vezes que tem um livro lá em casa, eu olho pra aquele livro e falo, não quero ler, eu vou fazer outra coisa porque ler é muito chato. Daí minha mãe, filho, você tem que ler, porque ler faz parte da vida, é muito importante, vai melhorar a sua leitura, a sua oratória e etc. Bacana, muito legal o projeto e é isso que você falou da curiosidade, né? Às vezes o livro está ali e você não está com vontade, mas você olha, né, vê alguém lendo também, né? Eu acho que esse projeto movimenta a galera para buscar suas leituras. Aqui de manhã à tarde tem gente pegando livro, gente vindo no mesmo dia para poder remarcar o livro, para poder levar para casa, para ganhar ponto. Então, assim, esse trabalho influencia na leitura, mesmo que o pessoal quer ganhar um prêmio, mas um prêmio bem legal no final do ano, mas influencia na leitura, pelo menos tá fazendo com que eles leem. Prêmio maior todo mundo ganha no final, né? Que é ter lido todas essas obras durante o período. Professora, conta pra gente como a literatura pode ajudar um jovem a entender melhor quem ele é e o seu lugar no mundo. Boa essa pergunta. Eu acho que é a partir da identificação. Nem todo mundo vai se identificar a partir da mesma obra. Eu acho que cada um, por isso que é importante, isso que a gente falou anteriormente, de ter contato com vários livros, com várias histórias, né, de buscar muitas leituras. Porque eu acho que às vezes um problema que a gente está passando, que a gente acha que, principalmente na adolescência, né, que é o final, nossa, é muito absurdo. Quando você vai no livro, você vê que outra pessoa passou exatamente pela mesma coisa. Então, eu acho que isso ajuda a gente a ir enfrentando, né, as questões do cotidiano. E às vezes não, né? Às vezes você não se identifica com nada, mas só quer fugir, né, um pouquinho e ter ali uma aventura, tem uma história de ficção que é bacana. Então eu acho que esses dois lados servem para essa formação. Por isso que é bom ter projeto nas escolas, até mesmo na cidade inteira, de leitura. Porque daí, igual, eu mesmo falo porque eu sou adolescente, eu passo por mudança de voz, mudança de tamanho, daí você emagrece, daí você fica um pouquinho mais gordinho, daí você fica, meu Deus, tô muito feio, minha aparência tá horrível, é espinha, é acne. Então, quando eu leio um livro que a pessoa tá com tudo isso, eu falo, gente, não é só eu que tô passando. Porque no adolescente ele fala, nossa, parece que é só eu que tô passando por essa situação. Nossa, tá muito difícil, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas, olha, quando eu pego um livro pra mim poder ler e a pessoa fala que ela passou por isso e tudo mais, eu vejo, não, realmente, não é só eu que passo. E a gente não se sente sozinho no mundo, né? A gente sente essa companhia, né? A gente vai tendo essa companhia sempre, né? Em cada história que a gente vai conhecendo, nas diferentes histórias. Então conta pra gente, professora, a senhora lidera um grupo de pesquisa que dialoga a obra de Carolina Maria de Jesus. Para quem está ouvindo a gente agora, quem foi Carolina? Bom, já comecei a falar sobre ela, né, quando eu falei dos diários, Sim. A questão dos diários. Carolina Maria de Jesus foi uma grande escritora da nossa literatura brasileira. Ela nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e ela vive aí os seus primeiros anos com a sua família, com o seu avô, com a mãe, e ela sempre foi uma menina muito curiosa. E quando ela
se alfabetiza, ela frequenta 2 anos de escola, ela tem que sair porque eles precisam ir trabalhar no campo, então a Carolina interrompe esse estudo formal, porque ela nunca parou de estudar, ela continuou estudando por conta. Ela se alfabetiza e entra esse universo dos livros. Ela fala que ela vai em busca dos livros, porque essa curiosidade que ela tinha lá atrás, ela vai conseguindo sanar com essas leituras. E aí ela continua sempre lendo e escrevendo. Carolina foi uma mulher negra, então, infelizmente, a gente tem uma história bem difícil aqui no Brasil, né, que foram quase 4 séculos de escravização da população negra, e a gente tem, né, os efeitos disso na sociedade. Então, a Carolina sofre muito, né, sofre muito por esse processo, pela discriminação. Ela se muda de Sacramento, ela vive em algumas cidades, até ela chegar à cidade de São Paulo. E em São Paulo ela tem os seus filhos, ela vai morar numa favela chamada Favela do Canindé, e aí ela continua escrevendo. Enquanto escrevia, na época, Carolina não tinha esses podcasts para frequentar, ela ia nas redações dos jornais para divulgar os livros. Então ela sempre queria mostrar o que ela estava produzindo, o que ela estava escrevendo, até que um dia ela se encontra na favela mesmo com Audálio Dantas, que é um jornalista, e aí eles vão conversar, vão organizar e publicam o primeiro livro da Carolina, que é esse diário que eu falei, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ele é publicado no ano de 1960, ele é um grande sucesso, e Carolina muda a sua vida assim, em muitos sentidos a partir da publicação desse livro. A Carolina era uma catadora também de papel, ela vendia esse papel para sustentar os filhos, e o interessante é que esse papel que ela vendia, os cadernos que ela encontrava, ela arrancava aquelas folhas usadas para vender e guardava, e era onde ela escrevia a literatura dela. Então a gente tem hoje tem muito original ainda da Carolina, muita coisa que não foi publicada. Ela publica outros livros como Casa de Alvenaria, Diário de Bitita. Carolina escreveu um livro de provérbios, Carolina gravou um disco, assim, ela foi uma artista múltipla. Eu acho que vale muito a pena a gente conhecê-la. Sim, na verdade são várias histórias de Carolina, por isso que eu acho que Carolina tem muita história para contar, tanto da vida dela quanto nas obras literárias que ela deixou. Tem as que tem um cunho biográfico, que são os diários, né? O Diário de Bitita, ele foi publicado originalmente na França. O título que a Carolina deu era Um Brasil para os Brasileiros. E nesse livro a gente tem esse período que eu contei aqui, um pouquinho da infância da Carolina. Sim. O que mais te impactou quando a senhora teve o contato com a história e a escrita dela? O que mais me impactou conhecendo Carolina, eu acho que foi a Carolina usava um termo que é bem interessante, que ela falava que era ideias literárias que ela tinha, né? Ela sente um incômodo na vida dela, que tá em vários escritos, que ela chama de ideias literárias. E essas ideias literárias, ela consegue mostrar nos diários, poeticamente, a partir do momento em que ela larga ali todos os problemas, para de fazer tudo ali para ler um livro, para escrever, para olhar a lua, para admirar as estrelas. Então, acho que isso tá bem representado. E eu acho que essa questão das ideias literárias tem relação com a formação do escritor. A Carolina foi uma escritora que é algo que mexe muito comigo, é o fato da escrita de Carolina influenciar muitas outras mulheres negras a escreverem também. A escritora Conceição Evaristo conta que a mãe dela escreve um diário a partir da leitura dos livros de Carolina Maria de Jesus. A gente tem a história de uma francesa chamada Françoise Ega, que também é uma mulher negra. Ela conhece Carolina quando ela era empregada doméstica, e ela está indo trabalhar no ônibus. Ela lê uma reportagem sobre Carolina e ela escreve um livro todo dedicado a Carolina. O título do livro é Cartas a uma Negra. Então, imagine, ela não chegou a ler a obra da Carolina. É um livro maravilhoso, Cartas a uma Negra, e a Françoise Ega está se dirigindo ali todo o tempo a essa irmã, que ela considera a Carolina como uma irmã, né, por ter se identificado com várias questões relacionadas à escrita de mulheres negras. Então, a gente, com Carolina, tem todo um movimento literário que vem junto, né? E muitas produções. Então eu acho que isso essa questão que eu falei, a primeira, das ideias literárias de Carolina
colocar isso na literatura e de tentar descrever o que é que se passa na mente de um escritor, como a gente se forma como escritor, e ao mesmo tempo essa questão da literatura dela extrapolar a sua própria narrativa, formando outras escritoras. Nossa, bem legal. Eu gostei desse livro que a senhora falou que outra negra escreveu de Carolina. Depois eu vou pesquisar. Você vai gostar, ela é muito bacana. Por que é tão importante que os jovens conheçam a autora Carolina? Na opinião da senhora. Eu acho que pelo mesmo motivo que é importante conhecer todos os outros grandes escritores da literatura brasileira que foram, pelo que a gente já conversou um pouquinho aqui hoje, deixados de lado pelo racismo estrutural da sociedade brasileira. Muita gente importante ficou de lado. Então, ela foi uma escritora que transformou, né, a literatura e transforma ainda a literatura. E então eu acho que é importante a gente conhecer a nossa sociedade. Quando você lê Diário de Bitita, você vê, Carolina fala no livro, explica muitas relações da sociedade brasileira. Por exemplo, o porquê da população negra viver marginalizada. Então, ela fala da questão dos imigrantes, dos incentivos que foram dados aos imigrantes e não foram dados para a população negra brasileira, que foi deixada, né, sem trabalho e sem nada após esse período da escravização, que continuou de outras formas. E como era uma criança, né, como que era a vida dessa família negra naquela, né, ali naquela época. Então, eu acho que conhecer, além da literatura, conhecer também a história do nosso país. Então, eu acho que é importante para que todos conheçam. A senhora trabalha com uma perspectiva contracolonial na literatura. Explicando de forma simples, o que isso significa? Esse termo contracolonial vem de um pensador brasileiro, que é o Nego Bispo, e ele traz, a partir dos saberes do quilombo, uma perspectiva que é interessante para a gente tentar, e ele fala que não é diminuir os efeitos da colonização, né? É resistir, por isso que o termo é contracolonial. Então, a gente pensar, quando a gente está falando aqui de diversidade, de mulheres, de literatura produzida por mulheres negras, a gente sai de um padrão. E qual que é o padrão, se a gente pensa na nossa literatura brasileira, né? Há pouco tempo atrás, infelizmente, eram textos produzidos por homens brancos da classe média. Mas só homens brancos da classe média escrevem? Óbvio que não. Eram só esses livros que eram publicados, que eram reconhecidos como literários. A gente tem mulheres escrevendo, muitas mulheres negras escrevendo, povos originários escrevendo, né? A gente é um país muito diverso. Então, a gente pensar numa perspectiva contracolonial é a gente pensar na diversidade. Nós falamos muito da língua portuguesa, mas nós somos um país e um estado, inclusive, aqui, né, o estado de Mato Grosso, em que a gente convive com vários povos indígenas. Acho que no último censo saiu um dado de mais de 300 línguas faladas no nosso país. Nossa! E a gente conhece pouco, a gente não conhece. Então, ser contracolonial é buscar esse conhecimento, é buscar essa diversidade e valorizá-la. Não valorizar a língua única, né, ou uma representação única, né, é a diversidade dos povos e das histórias que constituem a sociedade brasileira. E isso a partir do que a gente está fazendo aqui com a literatura, né, das Sim. nossas escolhas. Vocês, como leitores, para quem estiver ouvindo a gente, né, a escolha que você faz do livro que você vai tirar ali na prateleira da biblioteca, né, tem essa questão também. Você vai escolher o livro escrito por uma mulher negra, você vai escolher uma história contada pelos povos originários, que, né, e tem muito essa relação com os saberes, como a gente vai construindo esses saberes na nossa sociedade. Vários povos que formam a nossa população brasileira, igual a Sara falou. No último censo, saiu mais de 300 línguas no nosso país que são faladas. Então, assim, eu acho muito legal a gente poder valorizar isso. Sim, a gente tem uma diversidade grande e conhecer essas línguas é conhecer outras histórias também e ampliar ainda mais esse repertório. Uhum. Professora Tatiane, de que forma esse conhecimento pode chegar até os estudantes das escolas? Você
da universidade, né? Essa questão da pesquisa, você está... Isso, em geral. Dizer. Sim. Eu acho que, como a gente está fazendo agora, que com essa conversa, ele chegou a partir da universidade, né? Que eu conheci a Alessandra fez o... Então, eu acho que essa relação, né, de professores e alunos, ela tende a trazer esse movimento. A gente desenvolve, como você disse lá na leitura da minha apresentação, os projetos na universidade. A gente tem o Biblioteca Viva também, que a gente tenta fazer várias atividades dentro do espaço da biblioteca. A bibliotecária da nossa instituição é a Fabiana Andrade, ela é bem parceira, ela sempre deixa a gente fazer bagunça na biblioteca, comer na biblioteca, assim, que alguns espaços não pode, e a gente tenta fazer várias atividades lá para integrar a comunidade também. Então a gente já fez, a gente faz eventos, às vezes dentro da biblioteca, encontro com escritores, para a gente ir ampliando essa conversa. Então, sempre que as escolas chamam a gente para um bate-papo, a gente também chama as escolas para lá, né, para ir conversar com a gente lá no nosso espaço também, para a gente tendo essa integração e conversando sobre esses temas. Se um projeto chega na escola, qualquer um que participa daquele projeto vai levar para a vida toda. Mesmo que for só um pedacinho daquele projeto, mas vai levar para a vida toda como reflexão. Que dica prática a senhora daria para um adolescente criar o hábito de ler no dia a dia? É levar o livro para passear. Eu acho que é a mais simples e é a que funciona, porque se a gente está numa fila, se a gente está esperando por uma consulta, se a gente está esperando alguém, esperando um professor, vocês aqui na escola, esperando trocar de professor, o livro está ali marcadinho, e aí você já vai lá e lê mais uma página. Então, é levar ele para passear com você em todos os lugares. Eu acho que essa é uma das dicas que tem funcionado para mim também, né? Sempre andar. Tem gente que lê no Kindle, né? Andar Sim. também com ele na bolsa, porque aí a gente está ali, a gente não vai para o celular, né? Que é o automático ali. A gente vai continuar a história, né? E eu acho que é isso, né? Quem tem um livro ali, não vai sentir o tempo, né? Não vai esperar, porque você vai estar se distraindo aí com as suas histórias e com as suas leituras. É ter essa proximidade mesmo. Como a gente já disse antes também, frequentar as bibliotecas, buscar estar nesses espaços. A gente tem uma biblioteca que acabou de sair no MEC também, né? Para quem curte o digital, com várias obras de acesso gratuito. Tem vários livros bacanas lá também, para quem prefere, né, a leitura em tela. Mas, como eu gosto muito do papel, eu dou a dica de levar os livros para passear com a gente. Porque a questão que você colocou da curiosidade também, eu acho interessante. Você está levando o seu livro para passear, os seus colegas estão de olho. E a curiosidade faz com que a gente queira ler, né, aquilo que a pessoa tá ali segurando, né, tá ali na mão, né? O que será que tem de tão bom ali para ele estar encarando aquelas 300, 400 páginas? Então, eu acho que às vezes a gente nem sabe, né? Quando você leva o seu livro para passear, às vezes um desconhecido foi buscar esse livro, você nunca nem vai ficar sabendo, mas você está incentivando a leitura também. Sim. Para finalizar, para quem sonha em escrever, mas ainda não acredita em si mesmo, qual seria o conselho que a senhora daria para essa pessoa que está nos assistindo agora? Pensar em escrever, não pensando em publicar nada, escrever para você mesmo. Sim. Porque eu acho que ajuda muito. Quando a gente escreve para a gente mesmo, para guardar na gaveta, a gente escreve com maior liberdade. E aí vai escrevendo. Vai chegar um dia em que você vai falar, nossa, tem algo aqui que eu escrevi que é muito bacana e agora eu quero mostrar para alguém, ou eu quero publicar, eu quero mandar para uma revista. Mas eu acho que a principal dica é escrever sem essa pretensão, escrever para você, escrever o que você sentir vontade, sem ter uma preocupação com gênero, com nem nada. O que sobre o seu dia, como a gente falou dos diários lá no início da conversa, eu acho que é ter esse hábito e continuar lendo. E não só lendo, né? Eu acho que todo tipo de arte, né? A literatura é uma arte. Então, quando eu leio o livro de outros autores, eu me inspiro a escrever os meus, eu me inspiro para escrever minhas histórias. Mas também quando eu vejo um filme muito bom, quando eu vejo uma obra de arte, um quadro, uma escultura, né? É a gente se cercar de arte para se inspirar também, para conseguir ter o que escrever.
Acho que é essa dica que eu deixo. Quando eu escrevo, eu gosto de deixar guardado para mim, depois de um tempo, lembrar que tem guardado, para mim poder ler e pensar e refletir no que eu estava fazendo na época, para mim poder continuar fazendo o certo, não fazer o errado. Isso aí, bacana que você já está praticando, então eu espero que você continue e que logo, logo a gente vai ter livros novos por aí, vem aí. Professora Tatiane, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar tanto o seu conhecimento, sensibilidade e inspiração com a gente hoje. Poderia deixar uma mensagem final? Eu gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui, estou muito feliz, parabenizar pela recepção e pelo projeto, que eu tenho certeza que já deve ter mexido com a vida de muita gente aqui na cidade, fora dela também. E deixar eu deixo como recado final a dica de leitura, que é Carolina. Busquem a escritora. Tem o Instituto Moreira Salles tem um site que está com uma reunião de material sobre a escritora muito bacana, então vou deixar esse site também de dica para quem quiser conhecer. Lá tem trechos do original do diário, então é bacana ver a letra dela, as páginas ali, né, para a gente se inspirar e escrever, né, seguir os passos aí de Carolina e escrevendo para a gente ir mudando a nossa realidade. Muito obrigada. E para você que acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal SA Cash e compartilhe para o seu amigo mais próximo. Tchau, Tchau, tchau.